Olá para você que está acompanhando este vídeo, eu sou Ana Rodrigues, você está no canal Astrologia Clássica por Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa reflexão semanal, mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e aproveite também para compartilhar e curtir o vídeo, né, divulgar a informação. Vocês perceberam, alguns de vocês devem ter percebido como dei o nome do canal para Astrologia Clássica, justamente com o intuito de ficar bem claro aqui, de deixar bem claro que a reflexão astrológica que eu faço é tradicional, é de astrologia tradicional, não é de moderna, não é de nenhuma linha de astrologia moderna. O que leva um pouquinho de diferença na maneira de observar os posicionamentos, da maneira como a gente trabalha, certo? Bom, nós vamos falar sobre o período da semana de 30 de maio a 5 de junho, onde nós temos aqui na quarta-feira, dia 2, a formação da fase minguante, uma semana pós fase cheia, o eclipse, né? O eclipse aconteceu bem no finalzinho da manhã, na verdade ele foi penumbral, né? No finalzinho da manhã, e o ponto máximo do eclipse para o horário de Brasília foi às 8h14 da manhã, quando a lua já não estava mais no céu, mas ainda assim a lua cheia é uma lunação, né? E foi uma alunação forte aqui, que nós vamos sentindo os efeitos nos próximos dias, né? Mas essa semana ela vem com alguns movimentos também interessantes. A gente tem, por exemplo, aqui no domingo, a Lua ingressando no signo de Aquário a 1h04 da madrugada e depois ela vai aplicar um trígono, um aspecto de 120 graus ao Sol que está no signo de Gêmeos. E nós temos tanto a Lua como o Sol com pouco poder por dignidade essencial. Esses pontos, esses graus exatos onde eles estão não garantem muito poder. A gente chama de condição peregrina, o que desagrega um pouco o funcionamento dos temas do planeta, dos astros, né? Nesse caso a gente está falando dos luminares. E temos então um domingo que pode ser interessante para os assuntos envolvendo a mente. Na verdade, ele é excessivamente mental. Ele tira bem do ritmo sensível, por exemplo, né? Ou do ritmo prático de produtividade, como quando a Lua estava ali em Capricórnio, uma tendência mais de organização, praticidade, senso de realidade. Em Aquário muda, né? Porque é um território de ar, né? A triplicidade de ar, ela tem calor, ela tem umidade, então tanto tem envolvimento com o meio, participação nos temas gerais, né, próximos ou mais distantes, como também tem uma facilidade da ação no processo da mente. Ela não é propriamente produtiva para trabalho, mas pode ser produtiva para informação, para conhecimento, para troca de experiência verbal, por exemplo, né? Agora, quando for lá no final da tarde, que é o aspecto de trígono de Lua com o Sol, ele não é tão harmonioso, apesar do trígono ser visto como uma natureza boa, né, de facilidade por causa do elemento. Por quê? O Sol, que tem debilidade aqui no signo de Aquário, acaba sendo ativado como um prejuízo, né? E aí a gente acaba tendo uma característica um pouco mais argumentativa, difícil de chegar a acordo, por exemplo. Então eu penso que o domingo ele vem com um tema, uma tônica mental. Para temas eletivos, pode ser bom para estudar, entrar em contato com novos conhecimentos, pode ser interessante para ler um livro, para assistir um documentário, por exemplo, ou até para estudar, né? Mas ainda assim a triplicidade diária ela não é muito profunda, então os temas mais complexos ou que exigem muito aprofundamento, tal, talvez sejam um pouco mais difíceis. Mas a gente tem facilidade em se antenar, né, em termos globais assim, com as coisas em um nível geral. Por isso o dia não é tão ruim, mas também no sentido eletivo eu diria, descarte coisas muito complexas, descarte as atividades ou estudos que precisam de muita concentração, né? Talvez não sejam muito produtivas. O dia 31, que é a segunda-feira, ele continua mantendo uma tendência lógica e tem dois movimentos. Primeiro aqui, ó, meia-noite e 25, na virada do dia, a Lua vai chegar ao mesmo grau que está Saturno. Lembro a vocês que esse gráfico aqui é das 6 da manhã do dia 31, né? Então aqui a Lua já está em 16 graus, mas quando foi meia-noite e 25, ela passou por esse grau exato. Saturno que ingressou no movimento retrógrado, né? Está na estação retrógrada desde a semana passada, do domingo passado, e aí a gente tem um clima, um ritmo, né, muito mais emperrado. Ele não é excessivamente sério, né, porque por causa da triplicidade do ar, do calor, da triplicidade do ar, facilita um pouco mais de ação. Então, assim, ele não é paradão, não é um ritmo parado, não é um ritmo sério,
mas por questão mental ele é ainda argumentativo, então não é muito bem humorado, não é um ritmo legal, harmonioso, alegre, não tem muito essa perspectiva. No início da noite, a Lua vai aplicar um trígono a Mercúrio, que está no seu domicílio aqui em Gêmeos, mas ingressou no movimento retrógrado também nesse sábado, né? Dia 29, né? E aí essa característica, ela acaba também trazendo um pouco mais de desafio nos temas de comunicação, trâmite das coisas, comércios em geral, burocracias e tal, né? Se pegarmos então a modalidade de Gêmeos, que é mutável, e o movimento retrógrado de Mercúrio, os desencontros com informações, com papéis, com coisas, com telefones, com mensagens, com notícias podem acontecer, certo? Então a gente tem que manter uma atenção para esses temas aqui no dia 31. Então, o dia 31, ele não é assim agressivo, mas ele tá com uma tônica muito argumentativa, pelo menos quase todo dia, né? Assim, só à noite é que a gente tem um pouco mais de leveza, porque Mercúrio não tem uma natureza agressiva. E aí o clima, ele ainda permanece, eu diria, um pouco confuso e instável, mas já tira um pouco mais desse desafio do peso, né? De um senso de humor meio fechado. O dia 1º, ele vem com uma tônica um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui dia 1º de junho, 3 e 13, a Lua vai estar no finalzinho de Aquário e ela vai aplicar um trígono a Vênus que está no finalzinho de Gêmeos. É um trígono de triplicidade do ar e nós temos tanto Vênus como a Lua com pouco poder. Na verdade, Vênus está peregrina e a Lua tem só o poderzinho aqui da face, né? Os últimos 10 graus de Aquário pertencem à face da Lua. E aí a gente tem diria assim, uma instigação para atender muito prazer e satisfação. Eu diria, é animado, pode ser alegre, até bastante divertido, mas eu não recomendo, por exemplo, fazer negócios que envolvam dinheiro, né? Parte financeira ou compras importantes sobre essa influência, porque Vênus está bem solta e eu diria que se ver interessado em coisas que não são importantes no sentido de compra é uma possibilidade, certo? Aquela questão de falar, nossa, que negócio legal, que negócio bonito, vou querer para mim, né? Mas não serve para nada, não atende nenhuma necessidade, por exemplo. Então, o desafio desse trígono é justamente porque ele instiga a atender prazer e satisfação de uma forma muito solta, muito desagregada, né? Mas quando for ali no início da manhã, a Lua ingressa em Peixes. Ela já tem um pouco mais de poder em Peixes, porque ela é um regente da triplicidade noturna. Quando ela ingressa em Peixes, a gente já está com o dia nascendo, né? Com o Sol nascendo. E torna o clima bem sensível mesmo, porque Peixes é um signo mutável, elemento água, extremamente permeável, então essa permeabilidade pisciana ao clima do dia é forte. E ainda depois, no início, na manhã, ainda no meio da manhã, 9h04, ela chega ao mesmo grau em que está Júpiter, que está diminuindo a velocidade. Ainda em junho ele entra no movimento retrógrado e aí a gente tem um clima super emocional, muito sensível mesmo. E em termos de ritmo cotidiano, ele é oscilante, ele é instável, ele é permeável, a gente se vê envolvido com as coisas. Qual é o lado bom, né, dessa característica? É um nível de esperança que é elevado, é um sentido de generosidade, de participação, de necessidade de apoio. Então, assim, ele acaba pegando muito a gente nesse sentido emocional, que pode ser sensível, né? Que pode ser bom. E para temas que envolvam a questão mística e espiritualista também, de certa forma, acende bem, né? Então, a gente tem uma participação maior, uma necessidade maior de vínculos nesse sentido espiritual. Eu penso que um senso de justiça também bem forte, e aí com as coisas próximas ou não muito próximas, né, acaba sendo muito forte. E tem que lembrar vocês, então, que o modo mutável, ele é um modo de oscilação, e aí o ritmo, ele fica muito mais adaptável às condições. Por isso pode ser um pouquinho desafiador manter projetos, manter planos também durante a terça-feira, né? E a quarta, ela vem ainda com uma tônica assim, emocional, né? Porque a Lua ainda vai se manter em Peixes durante esse período e é quando ela vai formar a quadratura com o Sol, formando a fase minguante, que é a última fase do ciclo lunar, que por si só já tem uma característica
fleumática, né? O temperamento fleumático é pertencente a essa fase da Lua, super emocional. E ainda ao Sol peregrino aqui no signo de Gêmeos, mutável, instiga as oscilações. Então, a madrugada, o fim da madrugada, início da manhã, ele vem com muita instabilidade emocional. É propenso a imprevistos, ele é propenso a sensibilidade excessiva, ele traz um tom difícil de coordenar, né? É muito permeável mesmo, né? As coisas no entorno nos incomodam fortemente. Agora, como a gente está falando de última fase, que é uma fase de introspecção, reserva e conclusão, esse momento ele pode ser interessante para aprofundar conhecimentos, né? E até penso que a necessidade que vem sobre o ritmo do dia é sobre isso mesmo. Porque como o Sol está na triplicidade do ar, que não é muito profunda devido ao calor, né? Mas quando chega na quadratura com a Lua, quando a Lua aplica essa quadratura, ela vem com a profundidade. Então, o desafio da quarta-feira é justamente de não deixar as coisas serem muito superficiais. A gente entra em confronto com a superficialidade, né? Que é um pouquinho difícil, inclusive no ritmo do dia. No meio da manhã, Vênus ingressa em Câncer, ela deixa esse território aqui geminiano. E é bom, porque nos signos de triplicidade de água, Vênus tem poder. Na astrologia clássica, as triplicidades, os elementos, como se chama na astrologia moderna, eles têm 3 regentes, né? E a Vênus é o regente diurno da triplicidade da água. Quando Vênus ingressa em Câncer, então, num sentido de moeda, valor, desejos e satisfação, caímos num campo de reserva. Por isso pode ser bom para guardar dinheiro, para fazer economias, para administrar a parte financeira. É bem legal, por isso que eu coloquei até o tema do dia como reserva. Pode ser um bom momento, esse período de Vênus em Câncer, para você fazer poupança, né? Poupança não está muito em alta no momento, mas para guardar em investimentos seguros e tal. E principalmente num sentido de desejo e satisfação, vamos pensar em clima de satisfazer os nossos desejos e interesses, Vênus em Câncer não é tão oscilante. Ela é bem mais aconchegante. Então, você pode se ver mais interessado em guardar, né, e poupar para comprar alguma coisa depois, por exemplo, do que quando a Lua estava em Gêmeos, que ela instigava muito a satisfação, né? Ela oriçava a gente pelas coisas, né? Aqui em Câncer, ela é bem mais reservada. Agora, na quinta-feira, dia 3 de junho, a gente vem com muito movimento no céu. Bastante mesmo, é o dia mais movimentado. Enquanto a Lua estiver em Peixes ainda, ela vai aplicar uma quadratura a Mercúrio. E é uma quadratura muito desafiadora no sentido de comunicação, interação, notícias, trâmite, mensagens, equipamentos eletrônicos, transportes. Por quê? Está no seu domicílio, está no movimento retrógrado, que é uma debilidade, mas nesse aspecto ele vê o seu ponto de exílio e queda, né? Debilidade dupla, e isso faz com que a instabilidade seja uma tônica desse período aqui no meio da madrugada. Se você estiver navegando em internet, lidando com assuntos, fique atento, com compras, por exemplo, né? Com fraudes, por exemplo, tentativas de fraude, porque o roubo é um tema de Mercúrio, principalmente na astrologia horária, né? A gente tem esse vínculo do roubo do ladrão, por exemplo, com Mercúrio. Então, é um momento bem delicado para esse tipo de coisa. Mas não só roubo. Os temas de Mercúrio que envolvem comunicação, que envolve troca de coisas, né? Mensagens de maneira geral, compras. Então, trazem empecilhos, como o comércio geral e o deslocamento, né? Pensando nos fatores do transporte também. Então, é um momento um pouquinho delicado, tá? Fiquem atentos. Ainda durante a madrugada, a Lua vai aplicar um trígono a Marte. E aí a gente tem Marte debilitado aqui, né? E a Lua, ela tá no termo e na face de Marte, e Marte está na face da Lua. A gente tem uma recepção mútua aqui, mas ela não é tão forte. Mas ela facilita muito a introspecção. E como Marte é um planeta que representa a atitude, poder, levar as coisas, trazer as coisas, né? Como uma expressão da força, esse movimento ele instiga muito a ação pelo plano das emoções. Então, propriamente, ele não é muito objetivo, né? Porque uma ação de Marte é uma ação mais reservada, ela não é tão direta, ela é mais da proteção, ela é mais indireta, né? Podemos dizer.
E esse trígono, ainda envolvendo a lua em peixes, que é muito sensível, acaba instigando muito esse tipo de ação reservada, né? Ou não direta, certo? Então depende muito dos objetivos que você estiver lidando. Se for alguma coisa que você precisa se apressar para resolver, para fazer, esse momento talvez não seja muito bom. Mas se você tiver que aguardar o momento exato, tal, talvez seja até um pouquinho melhor. Ela acaba sendo muito permeável, né? Ela não é muito objetiva, né? Podemos pensar assim. Mas quando for lá à tarde, às 14h58, a Lua já muda, ela entra aqui no signo de Áries, que é um signo cardinal, elemento fogo, o ritmo se acelera um pouquinho, então os ânimos se esquentam um pouquinho mais quando a Lua entra em Áries, né? E depois, às 16h18, ela vai aplicar o trígono a Vênus, que acabou de ingressar em Câncer. E aí, esse já é um ponto bem delicado, né? Por quê? Primeiro, assim, a Lua tem dignidade no signo onde Vênus está, mas Vênus tem debilidade no signo onde a Lua está. E para os temas que envolvam, então, de novo, dinheiro, compras, beleza, estética, artes, todos os temas de Vênus merecem uma atenção. Eu diria que não invista nesse momento, não é muito legal. Ele acaba levando a possibilidade de se arriscar, às vezes comprar gato por lebre, por exemplo, né? Não é muito bom esse momento aqui de Lua em quadratura a Vênus, né? Agora, se vocês pegarem num sentido de sentimentos, emoções, a corrente emocional do mundo, também ela é desafiadora, porque ela pega um pouquinho no sentido competitivo. Não é muito legal, principalmente para o mundo feminino, né? Porque tanto Vênus como Lua, na astrologia clássica, são os astros vinculados ao mundo feminino. E não é um momento muito bom para esse tema do mundo feminino, tá? 20h33, Vênus vai chegar um trígono a Júpiter, que está ali no signo de Câncer. Dois benéficos que estão em condições interessantes, né? A gente tem uma recepção mútua forte aqui. Júpiter está no seu domicílio, mas ele se exalta em Câncer, e Vênus se exalta também em Peixes, e a gente tem um momento próspero, bem próspero. Então, se vocês tiverem que investir, fazer compra aqui na quinta, pula esse horário e vem para esse aqui, tá? Esse momento é ruim. 20h33 é próspero, bem próspero mesmo. Pode ser muito bom para lucratividade de maneira geral, mas ele pega a triplicidade de água, e a triplicidade de água ela é bem sensível, emocional e profunda. E pode ser muito bom nesse sentido, né? De doação, de participação com o meio, de entrega, de fé. Ela é muito ligada à fé, né? Porque tanto Vênus como Júpiter são os planetas vinculados à fé. Bom, em termos de notícias, pode ser que aconteça alguma notícia instigando muito a fé, alguma notícia muito boa, poderia dizer, né? Algo muito bom que vem nesse momento. Mas principalmente para os assuntos práticos de tema eletivo, é um momento excelente, muito bom mesmo, tá? Agora, pessoal, vamos entrar aqui no dia 4, que é sexta-feira. A gente tem um primeiro aspecto às 17h24, que é a Lua em sexto a Saturno. Como a Lua está em Áries aplicando o sexto a Saturno, esse sexto acaba sendo minguado aqui, né? Atrapalhado. Porque Saturno, ele tem debilidade aqui no signo de Áries, né? Ele fecha um pouco o humor, fica um pouquinho agressivo o humor, tá? Competitivo, um pouco nervoso mesmo, né? Se a gente pegar os temperamentos, então aqui em Áries a gente tem um temperamento colérico versus o Aquário, que é um temperamento sanguíneo, mas os dois têm calor. E calor é a expressão de movimento, de ação, né? Então a gente tem um clima um pouquinho pesado nessas trocas aqui da sexta-feira, dia 4. Às 19h38, a Lua vai aplicar um sexto agora a Sol, né, que está aqui no signo de Gêmeos, e esse já é um sexto sem muito poder. Talvez a gente não tenha muito impacto sobre acontecimentos, porque a gente pega a Lua que peregrina e o Sol peregrino, e ele é mais agitado, poderia dizer. Continua, né? Eu vejo que essa continuidade da agressividade, da competitividade, ela se mantém um pouco. E no sábado, então, no dia 5, aí a nossa tendência já é um pouquinho mais produtiva, porque a Lua vai aplicar um sexto a Mercúrio, vem com uma tônica apressada, um pouco mais gerando movimento mesmo, mas é um movimento que encontra caminho, ele é mais maleável, né? Como o Mercúrio está no seu domicílio aqui, e essa tônica do mutável acaba fazendo parte.
Como também depois ela vai chegar a uma quadratura a Marte, que a recepção mútua quebra a rigidez da quadratura, porque a gente tem a Lua com domicílio em Câncer e Marte com domicílio em Áries, né? Então é uma recepção mútua bem forte de domicílio e isso facilita bastante a produtividade. Mas é sábado, talvez não muitas pessoas estejam trabalhando, mas vocês vão perceber que aqui as atitudes são diretas e é um momento no sentido eletivo muito bom para definições. Tomadas de atitude, encoraja e realiza, né? Então a gente tem um momento bastante realizador aqui no dia 5. E são esses os movimentos dessa semana. Então vocês perceberam que é uma semana de produtividade mesmo, parece uma semana boa, né? Apesar de não ser uma semana de início de lunação, a gente tem movimentos interessantíssimos, como o ingresso de Vênus em Câncer, o trígono de Vênus com Júpiter, essa recepção mútua entre Lua e Marte acontecendo aqui no sábado, certo? Deixo um abraço forte para todos vocês. E continuo convidando vocês para me seguir lá no Instagram com a série. Eu tô pensando em colocar os vídeos aqui também no YouTube. Eu sei que alguns de vocês não têm Instagram, né? Não gostam. Então eu tô pensando se eu vou colocar aqui os mesmos vídeos, né? Gostaria de diversificar um pouquinho o trabalho de acordo com as redes sociais para não ficar tudo na mesma coisa, tá bom? Um abraço forte e até a próxima semana, então. Até mais.